Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança contra as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Para executar contra eles a sentença escrita, será honra para assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele
Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Que todos neste domingo, mais um domingo atípico, mais um domingo em que nós estamos nos encontrando via online, mas estamos todos juntos em espírito para glorificar e exaltar aquele que é o Senhor das nossas vidas. Espero e tenho certeza que todos tiveram uma noite excelente de sono, de descanso e levantaram revigorados, levantaram animados neste domingo, mesmo estando em casa, mas com os corações voltados para a adoração ao Senhor, como se juntos estivéssemos ali no local onde a primeira igreja batista em Teresina se reúne, onde a sua igreja, você que está me vendo nesse momento, também se reúne. Então estamos vivendo todos esta mesma experiência, mas o Senhor tem dado a todos os pastores, líderes, as condições necessárias de estarmos sempre juntos, de estarmos sempre nos falando e também essa maneira de cultuarmos. E eu estou, e sei que você também deve estar, ansiosa para voltarmos à normalidade, para, como congregação do Senhor, estarmos bem juntos, poder apertar as mãos, abraçar, poder conversar, olhar olho no olho e poder trocar sorriso, poder trocar palavras de encorajamento. E eu sei que esse dia está chegando, mas vamos pensar que Deus está fortalecendo a sua igreja, porque nós estamos vivendo os momentos em que a palavra de Deus está se cumprindo em relação aos últimos dias, em relação à proximidade da volta do Senhor. E nós devemos ter esses momentos, esse acontecimento no mundo com alegria nos nossos corações, não com tristeza, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia! E glorifiquemos o nome do Senhor. Então, que o dia de hoje seja bastante alegre e que o seu coração se regozije. A palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então vamos fazer isso. Se é Deus que nos dá o dia, então nós vamos nos alegrar na presença. Vamos ainda tocar mais uma música. Antes eu quero orar e nós iremos ainda tocar uma música que fala sobre a firmeza da nossa fé. Tudo o que acontece na nossa vida, que Deus permite, que Deus ele planeja na vida de cada um de nós, na vida da igreja, para afirmar a nossa fé nessa nossa caminhada aqui neste mundo, sabendo que, como Jesus bem deixou dito na sua palavra, que assim como ele não é deste mundo, nós também não somos. Em Jesus, nós trocamos a nossa cidadania. Nós passamos de cidadãos da terra, cidadãos do mundo, e fomos então em Jesus transformados em cidadãos do reino de Deus. Então, em Jesus nós recebemos essa cidadania e aqui nós precisamos ter cada dia mais a nossa fé firmada no Senhor para chegarmos na reta final, para chegarmos aonde o Senhor tem preparado para a sua igreja. Eu gostaria de orar nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque as suas dificuldades, suas preocupações. Eu sei que tem muita gente que está já tendo dificuldades com esse isolamento, pessoas que não estão sabendo administrar bem isto, pessoas que estão sofrendo porque familiares estão hospitalizados por conta deste vírus, outros já perderam familiares, outros têm
vive com aquela tensão, aquele medo de ser atacado por esse vírus, sai na rua com muito medo. Então vamos orar para que o Senhor tire de nós todo esse medo, que nós possamos fazer dentro daquilo que cabe a nós. Fazemos, se temos que usar máscara, vamos usar máscara, se temos que lavar nossa mão com álcool e gel ao entrar nos estabelecimentos, que a gente não recuse isso, que a gente se submeta a isso, que a gente submeta aquilo que está sendo proposto pelos profissionais da saúde, a fim de que estejamos contribuindo para que esta pandemia desapareça de uma vez por todas, mas nunca reclamando diante do Senhor, nunca murmurando por conta desse Covid-19. Vamos glorificar o Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor, nós nos inclinamos na Tua presença nesta manhã de domingo, quando normalmente todos estaríamos agora juntos no mesmo local, como congregação reunida, assim como a Tua palavra nos ensina, louvando e glorificando o Teu nome, mas como não temos tido nesses dias esse privilégio, esta oportunidade, nós estamos juntos em espírito, nós estamos nesse momento reunidos em espírito na Tua presença, para glorificar, para exaltar, para adorar o Teu nome, para sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará, porque a Tua palavra nos garante que em Jesus nós já recebemos todas as bênçãos e elas estão à nossa disposição nas regiões celestes, e nós queremos que, na medida que o Senhor for nos fazendo aproximar cada vez mais da nossa chegada a Canaã, que o Senhor tem preparado para nós, que nós estejamos sempre contentes, alegres, sabendo que o Senhor não nos faltará nessa caminhada, que o Senhor firmará a cada passo a nossa fé, e que possamos tirar de cada experiência, de cada situação, ó Deus, momentos para o crescimento da nossa fé, momentos para o fortalecimento das nossas pisadas neste mundo, e que nós nunca venhamos nos esquecer de que nós não somos deste mundo, que nós nunca venhamos abrir mão da nossa posição em Ti, ainda que tropecemos, ainda que nessa caminhada tenhamos algumas dificuldades, ainda que nessa caminhada tenhamos algumas situações em que venhamos a desobedecer a Tua palavra, Tu tenha misericórdia de nós, Tu nos levante, Tu não nos deixa, Senhor Deus, caído na estrada desse mundo, mas o Senhor nos levante pelo poder do Teu Espírito, porque o Senhor, ó Espírito Santo, habita em nós, e o Senhor é aquele que nos conduz nessa caminhada, o Senhor é a nossa nuvem que nos conduz, o Senhor é a nossa coluna de fogo que nos alumia nessa caminhada. Nós queremos, nesta manhã, expressar a nossa gratidão a Ti e sabendo que a Tua palavra haverá de hoje também trazer fortalecimento, a Tua palavra hoje haverá de trazer aos nossos corações, ó Deus, a esperança de que o Senhor está e a certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor é supremo, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor não está com os olhos fechados para esse mundo, porque a Tua palavra diz que o Senhor olha dos céus e contempla todos os filhos dos homens. Contempla o Teu povo, ó Deus, contempla a Tua igreja. Livra-nos de todas as armadilhas. Nós oramos por aqueles que estão ansiosos, por aqueles que estão tendo dificuldade nesses momentos, sofrendo a pressão desse isolamento. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo tranquilidade, equilíbrio, trazendo esperança e trazendo, ó Deus, paciência, para que possamos chegar no dia em que estivermos liberados pelas autoridades, nós possamos então de ter motivo de grande alegria, de contarmos grandes experiências uns para os outros. Tira a tristeza do coração, tira as incertezas,
Ó Deus, alivia o coração daqueles que estão sofrendo por enfermidades nas famílias, aqueles que estão sofrendo por enfermidades por conta do vírus, aqueles que estão também, ó Deus, separados de seus familiares já por enfermidades anteriores, que o Senhor esteja trazendo o conforto, aqueles que têm perdido seus entes queridos. Conforta os corações dos órfãos, conforta os corações das viúvas, conforta, Senhor Deus, os corações de todos os enlutados. Nós oramos pedindo isso baseados e firmados no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de hoje é voltada para esses momentos que estamos vivendo e de que a palavra do Senhor tem nos mostrado que estamos sim vivendo os últimos dias e a igreja do Senhor, ela, através da palavra do Senhor, ela tem sido avisada pela palavra. Nós não podemos ignorar dos momentos que nós estamos vivendo. E analisando esses momentos, o que eu consigo dizer
que estamos aproximando da meia-noite da história do homem, da meia-noite da história da humanidade, da meia-noite do Cronos deste mundo, para começar o novo dia do Senhor, para começar o dia do Kairós de Deus. Então o Senhor está cada dia nos preparando, o Senhor está cada dia dando os seus sinais. Quando Jesus deixou bem claro no sermão profético, esse sermão foi dado para que a igreja caminhasse sabendo de todos os pontos, de todas as fases desse acontecimento. Então o momento da igreja não é de estarmos aflitos, o momento da igreja não é de estarmos tristes, o momento da igreja não é de estarmos com medo, o momento da igreja não é de estarmos apreensivos, o momento da igreja é de glorificarmos o Senhor, porque a palavra do Senhor está sendo cumprida. E pensando nesses acontecimentos, pensando nesse momento atual que nós estamos vivendo, e temos ouvido também muitas coisas que precisamos peneirar, nem tudo que está sendo dito está na palavra, então a gente precisa examinar tudo, precisamos ser bem bereanos, examinando as Escrituras, cuidando de estamos ouvindo exatamente aquilo que nela está baseado. Mas pensando nisso em que muitos estão preocupados, muitos estão com medo do fim do mundo, o crente não pode ter medo do fim do mundo. O crente não pode ter medo de chegar na Canaã. Tem muito crente com medo de morrer, tem muito crente com medo das coisas terminarem aqui, tem muito crente pensando, ixi, mas não fiz nada daquilo que planejei. O crente tem que se alegrar sabendo que o dia do Senhor se aproxima. A gente tem que glorificar o Senhor, porque essa é a nossa esperança, esse é o nosso alvo. Portanto, eu quero passar alguns minutos compartilhando sobre a questão de que nós já somos vitoriosos. E se já somos vitoriosos, não temos que caminhar como se fôssemos derrotados. Então a nossa caminhada é firme, é segura, de quem já está vitorioso em Cristo Jesus. E eu então quero ler com vocês o texto que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 13. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a mantivesse aberta. Aí, capítulo 13 de 1 Pedro, a partir do verso 13. Em que a palavra vai dizer: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E o meu desejo é que essa palavra que acabou de ser lida nesse momento encontre e faça sentido no meu coração e no seu coração. O verso que quero destacar aqui com vocês é o verso 14. A sua Bíblia está aberta? Amém. Se não está,
Abra sua Bíblia. Verso 14, que diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Para a gente bem compreender o que o apóstolo Pedro escreve aqui nessa carta, nós precisamos olhar um pouco para o contexto da época. O primeiro século depois de Cristo, o primeiro século da nossa era, portanto, foi o ano inicial da igreja, quando os apóstolos, agora sem a presença física do Senhor Jesus, tinham que dar continuidade à pregação do Evangelho, cumprindo a ordem dada pelo Senhor da igreja: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E olhando para o contexto da época, nós vamos ver que a igreja estava sob forte pressão de perseguição comandada por Roma, como também uma pressão religiosa que era comandada no outro lado pelo judaísmo. Então a igreja tinha dois perseguidores: Roma perseguia e também os judaizantes. Nero, declarado inimigo dos cristãos, ele promovia todo o tipo de ação para enfraquecer o movimento da igreja, porque a igreja estava ganhando o mundo, a igreja estava avançando, e ele queria barrar esse movimento da igreja, e ele começou então a promover os martírios. Com ele veio banimentos com decretos. Quando ele, num dos decretos, ele exigiu que todos os judeus saíssem da cidade de Roma, obrigando em seus decretos ser reconhecido como a figura suprema, exigindo adoração e total subserviência, não admitindo a declaração da existência de outro maior do que ele, não admitindo a declaração dos cristãos de que o único Rei e Senhor é Jesus Cristo, de que o poder estava no Evangelho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Ou seja, ainda que o Império Romano pensa ser o poder, o Evangelho está acima de tudo isso, porque o Evangelho é que é o poder de Deus. E o verso 14, aqui em destaque, quando já li aqui com os queridos, que está nesta palavra, nesse texto, nada mais é o Espírito Santo, o Senhor que dá vida à igreja, o Senhor da palavra, infundindo poder e autoridade. Faz Pedro lembrar do grande ensino do Senhor Jesus no tão para os apóstolos saudoso dia em que no Sermão do Monte ouviram entre seus ensinamentos a encorajadora declaração que está em Mateus no capítulo 5, versos 10 a 12. Ainda Jesus com eles, Jesus vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aqui Pedro está declarando exatamente as palavras de Jesus, ditas lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, diz o Senhor Jesus, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados, diz Jesus. Jesus está dizendo, felizes, afortunados, ditosos. Jesus está dizendo que este sentimento é dado por Deus. É dado por Deus somente àqueles que a Ele são fiéis. MacArthur, ele vai dizer acertadamente o seguinte: as bem-aventuranças demonstram que o caminho para a felicidade celestial é o exato oposto do caminho mundano normalmente seguido na busca pela felicidade. No Evangelho de Lucas, ele vai relatar da seguinte forma essa declaração de Jesus que nós lemos em Mateus. Então Lucas diz assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lucas capítulo 6, verso 22. Nós não devemos buscar a perseguição. No que podemos evitar é salutar. Jesus, em várias ocasiões, ele se esquivou, mas quando ela chegar, como já chegou, não nos amedrontemos, mas regozijemos, porque não é por nossa causa que nós seremos perseguidos, mas por causa de Cristo. Aí está o nosso regozijo, aí está a nossa alegria, porque em nós mesmos não temos nada para sermos perseguidos, mas vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa daquele que está em nós. Observemos que no verso 13 do texto, em 1 Pedro 3, o apóstolo faz uma pergunta. Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? E no verso seguinte, ele vai responder no verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não fiqueis assustados, mas aproveitem o momento para santificar a Cristo como o Senhor, estando preparados para responder a todos que solicitar que declaremos ser a razão da esperança que há em nós. É o que nós vamos ver no verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, na perseguição, não somos nós os perseguidos, mas sim Jesus em nós. E esse deve ser o motivo do regozijo. Quando Saulo, antes da sua conversão, quando ele perseguia os cristãos, Jesus vai aparecer para ele certo dia, e Jesus diz assim: Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? Quando a perseguição está dirigida à igreja, a perseguição é ao próprio Senhor Jesus Cristo. Qual é o senso comum quando alguém é caluniado? Qual é a primeira reação das pessoas comuns? A primeira reação é: isso é mentira. Mas da próxima vez eu vou mesmo fazer para não ser acusado à toa. Essa é a primeira reação do senso comum. Quando a injúria prevalece, traz um forte abatimento psicológico. Os personagens bíblicos não escaparam à regra, nem mesmo o Senhor Jesus. Então, afirmamos que a mensagem bíblica para nós contradiz o senso comum. Pedro está dizendo no texto que se for sofrer, é melhor sofrer por fazer o bem. É o que nós vemos no verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, no nome de quem ou por causa de quem nós somos mais que vitoriosos? Por causa de Jesus. É Jesus que nos dá esta posição. Não somos nós mesmos, mas Jesus em nós nos dá essa posição. Ele nos deu tudo o que é necessário para vencermos. Na nossa caminhada, meus queridos, muito solo árido teremos pela frente, mas não temos que temer. Não seremos abatidos, pois a vitória nos espera logo ali, do outro lado do rio. Quando chegarmos no Rio Jordão, nós teremos o outro lado, que é o lado onde o Senhor Jesus está nos aguardando. O Espírito Santo então usa o apóstolo Pedro para registrar essas palavras, preparando para o seu próprio martírio. Ele estava vivendo esse momento de grande perseguição por causa do nome de Jesus. E aqui o Espírito Santo de Deus usa Pedro para registrar isso, nos fortalecendo hoje, 20 séculos depois, para sabermos como devemos enfrentar as perseguições. A tradição cristã antiga relata repetidas vezes que Pedro morreu em Roma durante a perseguição de Nero, no ano 65 depois de Cristo. E há um cronista da época, conhecido por Egésipo ou Egésipo. E ele relata, numa de suas crônicas, ele relata que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. E o fato que Nero achou em Pedro foi a pessoa de Jesus em Pedro. Porque Jesus é o perseguido. Ele continua sendo o perseguido. É por isso que perseguem a igreja. É por isso que nós somos perseguidos. Então ele procurava fatos para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu, diz o cronista, quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade de Roma. Pedro, inicialmente, ele resistiu, mas por fim ele foi persuadido pelos importúnios pedidos e ele preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, diz o cronista,
que Pedro viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro. A quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que o Senhor respondeu: estou voltando para ser crucificado. E assim Pedro, segundo o relato do cronista, Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade de Roma e se submeteu ao martírio. Jerônimo, ele diz que Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, Pedro. Porque, segundo o relato de Jerônimo, Pedro disse ser indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora crucificado o seu Senhor. Estamos prontos para sofrermos retaliações, perseguições por causa de Jesus? Estamos, regozijemos, alegremos-nos. Tenhamos isso por motivo de grande alegria. Tenhamos isso por motivo de felicidade. Podemos ser perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. As palavras de Jesus continuam valendo para a igreja do século 21. Dias difíceis estão por vir. Estejamos, pois, preparados, sabendo que nele somos mais que vitoriosos. Ele já nos deu a vitória. E alegremos, porque tudo acontece, porque tudo ele nos fez. Povo seu, propriedade exclusiva dele, sacerdócio real e nação santa. O mundo todo está contra esta nação santa. O mundo todo está contra o povo de Deus. Mas tenhamos como motivo de grande satisfação ao passarmos por isso, porque está se cumprindo a sua palavra. E ele é fiel para nos fazer vitoriosos, porque nós somos dele, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Nada faz, estamos nós perdidos.
Aleluia, Castelo Forte é o nosso Deus. Antes de encerrarmos, lembrando que às 18h30 estaremos novamente aqui com os irmãos para compartilharmos mais um pouco da palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor. E também estou vendo aqui que o pastor Antônio Pereira Malta manda um abraço, se estiver me vendo aí em Brasília, para o Marco Aurélio Malché. Nós somos contemporâneos lá no Seminário do Norte, assim como estou vendo aqui o meu amigo e pastor Hamilton, que também foi o meu contemporâneo. Então, um abraço para todos os meus amigos, gente lá de Celina, o Ézio, Andrade, todos, um abraço, que Deus abençoe a todos. E um forte abraço carinhoso para o pastor Antônio Pereira Malta, meu amigão do peito, amigo mais chegado que o irmão. E também vamos orar, que o irmão Toninho está pedindo oração por uma amiga dele que está enfrentando problemas sérios de saúde. O nome dela é Maria dos Santos e nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que nos anima, que é a tua palavra que nos fortalece e a tua palavra que nos faz caminhar resolutos, sabendo que em nós está aquele que é maior do que o que está no mundo. E nós te glorificamos por isso. Obrigado, porque essa palavra vem trazer para nós um despertamento de que devemos caminhar não desanimados, caminhar não derrotados, mas sabendo que em Cristo já somos mais do que vitoriosos. E essa nossa caminhada deve ser feita com regozijo, com alegria e sem qualquer motivo de medo, mas sabendo que o Senhor está nos conduzindo, o Senhor é o nosso líder, e o Senhor nos defende, e o Senhor nos guarda de todos os lados, de todos na frente, dos lados, atrás e por cima. O Senhor está nos protegendo. Queremos colocar diante de Ti a vida da Maria, amiga do Teu servo, irmão Toninho, que está passando por um problema sério de enfermidade. Que a Tua graça curadora esteja sobre ela. Ó Deus, tirando todo medo, toda ansiedade. Se ainda ela não teve experiência com Cristo, que alguém seja aproximado pelo Teu Espírito a ela e que fale de Jesus, a fim de que ela creia no poder do Senhor e tenha então o privilégio de receber dele a vida eterna que ele já conquistou na cruz do Calvário e na ressurreição, nos dando uma nova vida, em que o Espírito passa a habitar em nós, fazendo com que o nosso espírito tenha vida diante de Deus, testificando diante do Pai de que somos em Cristo Jesus seus filhos. Prepara-nos para o restante desse dia, alegra os nossos corações e que mais tarde possamos estar juntos para glorificar e bendizer o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe e até mais tarde, se Deus assim permitir.